Está no ar mais um Capital Humano. Apenas 4% das empresas do PSI 20 têm mulheres nos seus conselhos de administração. Ajudar as executivas a fazer uma caminhada mais rápida até ao topo das organizações e das empresas é o principal objetivo da European Professional Women's Network. Um instrumento essencial para o conseguir é o programa de mentoring que será apresentado publicamente hoje, neste Dia Internacional da Mulher. Uma ferramenta que ajuda as pessoas talentosas a desenvolver as suas competências, a traçar estratégias de carreira e a ganhar mais exposição. Como é que isto é feito? Sendo aconselhadas por alguns executivos e executivas de topo. Hoje, no Capital Humano, temos uma das responsáveis por desenhar este programa em Portugal. Chama-se Ana Oliveira, ela é Executive Coach e há 18 anos que é consultora nas áreas de gestão, de mudança e também desenvolvimento organizacional. Boa tarde. Explique-me um bocadinho como é que vai funcionar este programa de mentoring que é hoje apresentado em Lisboa. O programa tem, em termos de calendário, a duração prevista de cerca de um ano. Obviamente que depende das questões particulares de cada par, mas aquilo que está previsto é, de facto, durar cerca de um ano. Tem também a particularidade de ter um acompanhamento e uma perspectiva muito forte de proximidade. Tem ainda a particularidade de estar orientado para apoiar 3 segmentos de mulheres que já têm experiência profissional e também, por outro lado, tem a particularidade de estar orientado para fazer um mix entre mentores homens e mentoras mulheres. Então, do grupo de mentores, explique um bocadinho o que é este, que papel é que os mentores têm. Neste caso são 20 homens e mulheres. Que tipo de ajuda é que eles dão às pessoas que foram selecionadas para ser mentees neste programa? O mentor é alguém que tem experiência profissional, é um sénior, tem credibilidade na sua área. O facto de ter vivido já experiências significativas dá-lhe, obviamente, um know-how e uma expertise que, se for partilhado com alguém que é mais júnior, tem uma enorme vantagem. Porquê? Porque torna esse percurso muito mais rápido e muito mais eficaz. E, portanto, o mentor, ou os mentores que vamos ter, são pessoas que, de facto, têm imensa credibilidade do ponto de vista profissional e que têm também a particularidade de estarem predispostos para fazer o acompanhamento de pessoas mais júniores ou então de pessoas que também, tendo já uma experiência profissional significativa, são pessoas que têm ambições de se conhecerem melhor, de serem mais eficazes e, portanto, beneficiam de um espaço de, diria, confiança, abertura para explorar as suas questões que muitas das vezes em contexto institucional são mais difíceis de serem abordadas e, portanto, beneficiam deste apoio que é privilegiado, é muito orientado às questões reais do seu cotidiano e, portanto, são muito mais eficazes. Então, e há encontros, não é, mensais, de cerca de 1 hora, penso eu, 1 a 2 horas, em que os mentores e as mentees, portanto, têm um espaço de conversa e de aconselhamento. Ou seja, uma pessoa que esteja a pensar e a querer progredir na carreira pode colocar as questões, os obstáculos que acha que são mais difíceis de ultrapassar e pedir aos mentores ajuda no sentido de que estratégias é que pode seguir para ultrapassar esses obstáculos. O nosso programa da EPWN, chamado Womenship, tem a particularidade de ter partido daquilo que nós chamamos uma definição clara dos objetivos de desenvolvimento. Portanto, é preciso que, quando se inicia um processo desta natureza, haja um objetivo muito claro do ponto de vista de desenvolvimento, portanto, haja um target, haja o desejo de evoluir de uma situação concreta para outra muito mais vantajosa. E, portanto, o programa foi estruturado tendo em conta precisamente esses objetivos, tendo em conta aquilo que as mentees consideram que seria desejável do ponto de vista do perfil dos mentores e, portanto, todo o programa está desenhado nessa lógica, ou seja, é muito feito à medida.
À medida dos objetivos de cada mentee. Ou seja, as mentees identificaram alguns objetivos para a sua carreira e os mentores são escolhidos. Como é que se faz esse match entre os mentees e os mentores? Sendo pessoas que tenham experiência nesses obstáculos ou em ter ultrapassado esses obstáculos. Sim, como eu estava a dizer, portanto, o programa parte desta definição clara e quem o faz, sem dúvida, é a mentee. E, portanto, toda esta dinâmica, apesar de estar prevista durar durante um ano, ela dura enquanto for útil, enquanto se justificar. As sessões de trabalho são, de facto, feitas também à medida das necessidades e das questões que vão surgindo. Aquilo que está previsto é que, e o que dizem inclusive os estudos e a experiência nestas áreas, é que é importante um acompanhamento periódico, por uma questão de motivação, por uma questão de foco, por uma questão de responsabilização. E, portanto, aquilo que nós propomos é que o programa, de facto, proporciona às mentees este encontro, como estava a dizer, entre 1 a 2 horas. Também são as mentees que vão definir isso em conjunto com o seu mentee e, portanto, que se encontrem uma vez por mês, é aquilo que está previsto, mas tudo isto é feito muito numa lógica de autogestão e, portanto, estamos perante duas pessoas que são responsáveis, que sabem o que querem e, portanto, há realmente uma estrutura que está definida e que é aconselhada precisamente pela própria dinâmica de desenvolvimento, mas tanto os mentores como as mentees têm a possibilidade de definir aquilo que para eles faz sentido. E no início é feito um acordo, não é, dessa relação, em termos de que objetivos é que pretendem e que tipo de estratégias é que pretendem seguir? Sim, há uma estrutura, há um flow neste processo e, portanto, há aqui algumas âncoras que são importantes serem seguidas e, portanto, quando eu lhe falava em acompanhamento e suporte, nós vamos precisamente prestar algumas orientações para que todo este processo, que muitas das vezes até é feito em termos intuitivos e natural, seja feito de forma estruturada e, portanto, muito substantiva. Não sei se me pode dizer alguns exemplos de mentores e mentoras que vamos ter neste programa e como é que eles foram selecionados? Vamos ter pessoas que, de facto, têm uma larga experiência profissional, são de diferentes setores, indústria, serviços, nos serviços, banca, temos, quer que lhe diga nomes? Alguns nomes, eventualmente alguns nomes, sim. Bom, temos o Nuno Joné, temos a Estela Barbot, temos a Maria João Martins, temos Joaquim Paiva Chaves. Portanto, são executivos de topo de grandes empresas. São. Eu ia lhe perguntar, em termos de experiências internacionais e dos programas de mentores, de mentoring, normalmente que tipo de consequências ou que tipo de benefícios é que depois de terminado o programa é que as pessoas acabam por ter? Ou mudam de emprego, ou conseguem realmente progredir na carreira? Não sei se há estudos que revelam depois que tipo de trajetos é que há. Há imensos estudos e os programas que têm vindo a ser feitos nas outras cidades onde está a rede da IPWN, os resultados são de facto significativos. Eu não lhe tenho aqui números concretos, mas de facto quem passa por uma experiência de mentoring, por um lado, sente muito mais clareza acerca do seu propósito de carreira. Sendo também um grande impacto do ponto de vista da sua confiança e do seu lugar, uma noção muito clara de qual é o valor que pode aportar e que quer aportar. E depois, obviamente, isto tem impactos do ponto de vista do desempenho, do ponto de vista da evolução na carreira, do ponto de vista da visibilidade das pessoas, inequivocamente. Qualquer pessoa, qualquer executiva, basta inscrever-se no site da EPWN. Este ano já não vou poder entrar no programa, porque já estão selecionados os mentores, mas e no próximo ano poder candidatar-se a um programa destes, que é um programa gratuito, não é? Para quem... O programa em si não pressupõe nenhum investimento financeiro. Portanto, é a vantagem de ser associada da EPWN. Exatamente. E ele perguntar, em Portugal, de facto, há ainda uma representação minoritária das mulheres, quer nos cargos de decisão política, quer económica e nas organizações e nas empresas, nos conselhos de administração. No seu entender, quais são os principais obstáculos a esta progressão da carreira das mulheres em Portugal e de que forma, ia-lhe pedir 2 a 3 conselhos para que as mulheres os possam ultrapassar? A resposta não é óbvia e as razões disso são muito complexas.
Eu enunciava, para além daquelas razões óbvias que geralmente são referidas, portanto, as questões educacionais, as questões culturais. Nós ainda somos um país com uma forte matriz judaico-cristã e também com uma forte cultura masculina. E, portanto, tudo isto molda a forma como as organizações estão estruturadas. Eu diria que há, na minha opinião, dois aspectos que são importantes ter em conta. Um tem a ver com a consciência e o compromisso que as organizações podem ter relativamente a esta questão. De facto, não há, a partir de um certo nível da estrutura, muitas mulheres nas organizações. Portanto, alguma coisa se passa quando nós sabemos que há até políticas de recrutamento que consideram que é importante se entrar numa lógica de diversidade de género, não é? Pronto. Então, o que é que se passa? O que é que se passa? Na minha opinião, não há uma gestão de talento substantiva. Portanto, é necessário, isto é válido para o homem também, portanto, é necessário que as organizações, e sobretudo os gestores que têm equipas, façam um acompanhamento muito próximo das suas pessoas. E, em particular, da mulher, pelas suas características inclusive também, muitas vezes, atitudinais. Portanto, a mulher, de alguma forma... Tem que mudar um bocadinho de atitude também, é? Tem que mudar também de atitude e, portanto, é importante que haja uma gestão de talento, uma lógica de identificar qual é o potencial que a mulher tem, de a acompanhar e ajudá-la a desenvolver, nomeadamente proporcionando-lhe projetos, assignments, que permitam desenvolver determinadas competências, que a coloquem numa perspectiva de gerir negócio e, portanto, poder desenvolver um conjunto de competências que geralmente a mulher não desenvolve. Por outro lado, há um conjunto de transições na vida de todos nós e, em particular, da mulher, até por questões culturais, que são muito importantes e que têm impacto, podem ter na carreira, nomeadamente a maternidade, nomeadamente quando se faz a transição entre uma função técnica e uma função de gestão. Portanto, há momentos que são muito importantes serem acompanhados. Daí o mentoring e o coaching, a formação, obviamente, serem instrumentos muito, muito importantes. Por último, do ponto de vista das organizações, eu acho que tem que existir um compromisso claro sobre esta questão e, portanto, definir... Apostarem na diversidade de género. Sim, definirem targets, fazerem o acompanhamento e avaliação desses mesmos targets. E, para isso, o compromisso e o envolvimento de quem está no topo é essencial. Oliveira Pinto, aqui fica então este repto, uma das responsáveis do programa de mentoring, que a European Professional Women's Network vai lançar hoje, Dia da Mulher. O objetivo é ajudar as executivas a chegar mais rapidamente ao topo das empresas. Já sabe, pode conhecer mais ofertas de emprego no suplemento Universidades e Emprego, todas as segundas-feiras, no Diário Económico. Voltamos na próxima semana com mais um Capital Humano, o recurso mais importante de qualquer empresa ou economia de sucesso.